Antes de mais quero agradecer a esta equipa de organizadores que me endereçou o convite e pelo qual agradeço. E tenho mais uma parte a dizer, eu estou um bocadinho engripado, portanto custa-me um bocado projetar a voz a tudo que palpamos. E vou tentar então exprimir-me da melhor forma. Eu tive de criar aqui um texto para suportar também a minha apresentação, uma vez que eu passei a última semana um bocadinho adoentado. Portanto, o tema que me traz aqui é a vigilância inquisitorial nos arquipélagos atlânticos e na costa africana. O espaço em si, os arquipélagos tiveram um papel fulcral enquanto plataforma circulatória de gente e mercadorias entre a costa africana, a metrópole e as outras colónias do Império, criando-se aqui um espaço geoeconómico e social distinto, mas também funcionaram enquanto ponto de vigia da costa continental africana. Veja-se, por exemplo, como os bispados de Cabo Verde, de São Tomé e até do Funchal estenderam sua jurisdição sobre essa costa. Será por isso difícil de dissociar estes espaços quando se trata de analisar a vigilância inquisitorial exercida sobre estes. A análise principia com as primeiras denúncias que se reportam a este espaço e se alonga até ao final do governo do cardeal Dom Henrique enquanto Inquisidor-Geral, não significando que não se busquem dados relevantes fora deste horizonte cronológico. O período contemplado foi marcado por profundas mudanças na política ultramarina, com o declínio do Império Português do Oriente e o arranque do povoamento do Brasil, persistindo a importância geoestratégica dos arquipélagos atlânticos, mas assistindo-se, paralelamente, à perda de algumas praças africanas e a consequente insularidade das que subsistiram. Num domínio da religião, entre os avanços turcos e protestantes, insurge uma Igreja Católica reformada sob o signo do Concílio de Trento, enquanto arranca uma missão evangelizadora particularmente desenvolvida pela Companhia de Jesus. Mas também era para a Inquisição, tribunal fundado em 1536, um período de estabelecimento e de alargamento territorial que cedo visou os territórios do Império. Quanto aos estudos existentes, apesar de uma extensa bibliografia sobre esta temática, com perspectivas de análise que nem sempre são coincidentes, persistem ainda algumas lacunas, sobretudo para o caso da Madeira e do Magreb. Algumas conclusões já alcançadas poderão ainda ser reavaliadas face a novos estudos historiográficos que, entretanto, se foram se impondo. Razão pela qual propus este tema para o presente workshop, atualização, colóquio. Esta apresentação passa assim, naturalmente, por uma revisão historiográfica, mas tal exercício será ainda sustentado pelos dados resultantes da investigação desenvolvida no âmbito da minha tese de doutoramento, atrás citada, de forma a melhor se compreender as formas de vigilância inquisitorial desenvolvidas neste particular contexto, assim como os índices repressivos decorrentes desta, cumpre-nos frisar o papel da Inquisição e os obstáculos que se impunham à sua atividade nos territórios ultramarinos. Como referiu Francisco Betancourt, a visão cristã do mundo teve um papel significativo no enquadramento da expansão portuguesa, o que permitiu uma uniformização assente no sistema de valores central construído, a tal matriz ideológica que José Pedro Paiva também apontou como uma das razões de cooperação entre a Igreja, a Inquisição e Coroa. Competia à Inquisição, enquanto instrumento de disciplinamento social conducente à unificação religiosa do reino, perseguir e condenar as heresias. A atividade repressiva do Santo Ofício acabou por ser dominada pela perseguição aos cristãos novos, estes geralmente suspeitos de judaizar. Seguir-se-iam de longe, embora com variações regionais, os casos de islamismo, luteranismo e os delitos considerados de foro misto, como a sodomia, bigamia, práticas mágicas, entre outros. Quando o Tribunal da Fé fixou o seu olhar sobre os territórios do Império, fê-lo com consciência da sua agenda, mas também em articulação com a estratégia da Coroa e da Igreja. Por exemplo, o monarca delegou nos inquisidores, em 1552, os poderes para atuar contra aqueles que realizassem comércio de mercadorias ilícitas com os muçulmanos, apesar de uma disposição do cardeal datada de 1550 antecipar essa faculdade. Em 1565 ainda chegava de Arguim uma denúncia deste tipo de delito. Coube ainda ao Tribunal, pelo menos segundo dados de 1567-68, emitir as licenças para a saída do reino, uma novidade, segundo Filipe da Silva, a investigadora, e algo que me parece compreensível, atendendo que Dom Henrique seria então regente. Contudo, esta prática terá vigorado por pouco tempo, pois logo em 1569 Dom Sebastião proíbe a saída de cristãos novos para os arquipélagos do Atlântico Sul. Por outro lado,
A prática penal do degredo também procurava convergir com a estratégia régia de povoamento, mas penso que o contributo inquisitorial seja muitas vezes sobrevalorizado. A primeira sentença de degredo atribuída pela Inquisição, pelo menos pelos registros existentes, foi pronunciada em 1538. Das 158 sentenças de degredo determinadas pela Inquisição de Lisboa até 1579, 104 tiveram como destino as Galés, 9 a costa africana ou São Tomé, 5 o Brasil e os restantes com destino desconhecido. Cumpre ainda dizer que os degradados seriam sobretudo bígaros ou sodomitas e não cristãos novos. Por fim, a articulação com a Igreja resulta da extensão da cooperação já conhecida para o reino. A Inquisição teve um importante papel na vigilância dos comportamentos desviantes de membros do colégio secular e regular, como casos de violação de ordens e proposições heréticas. Quanto aos obstáculos, a Inquisição portuguesa nunca viria a fundar um tribunal nesse espaço atlântico como fez a congênere espanhola nas Canárias em 1505, apesar das autoridades locais de Cabo Verde, em 1546, terem solicitado uma presença mais efetiva da Inquisição nesse arquipélago, depois daí se terem instalado 200 cristãos novos entre os africanos. A rede de tribunais distritais, projetada em finais de 1541 e que chegou a contar com 6 auditórios, poderia, eventualmente, estender-se aos territórios ultramarinos, mas rapidamente esta rede definhara a par de um conturbado contexto nas relações da Inquisição com Roma. Desde 1548 que a Inquisição portuguesa ficou limitada a apenas 2 tribunais, o de Lisboa e o de Évora, somando-se apenas o de Goa em 1560 e o de Coimbra em 1565. De resto, o espaço do Império foi caindo sob a alçada do Tribunal de Lisboa. A 8 de maio de 1550, o cardeal autorizava os inquisidores deste tribunal a poderem averiguar delitos em todas as dioceses, com exceção da arquidiocese de Évora, sendo as ilhas atlânticas referidas em documento do ano seguinte. A escolha do Tribunal Lisboeta, em detrimento do de Évora, seria compreensível. Em primeiro lugar, continuaria a existir um protoconselho que se confundia, pela sua composição, com a mesa inquisitorial de Lisboa. Em segundo lugar, este tribunal estaria fixado perto do mais importante porto ultramarino. Mas com a criação da Inquisição de Goa, o Tribunal de Lisboa passaria então a dedicar-se inteiramente ao espaço atlântico. Porém, e como bem salienta Filipe Silva, a criação do Conselho Geral do Santo Ofício, em 1569, vai limitar a ação deste tribunal apenas a dar resposta às denúncias oriundas do espaço atlântico, uma vez que passaria a estar sob a responsabilidade do dito Conselho a realização de visitas distritais, a troca de correspondência com as autoridades locais e, mais tarde, os processos de habilitações dos familiares. Além destes obstáculos, decorrentes da própria orgânica de funcionamento do Santo Ofício, juntam-se outros alheios a este. Em termos geográficos, impunham-se as longas distâncias de barco, oscilando entre os 7 dias e os 3 meses, podendo a este tempo ainda se dilatar se o objetivo fosse alcançar a costa da Guiné, pesando ainda o risco do assalto de corsários e piratas, primeiro franceses, depois ingleses. No mesmo sentido, haveria uma dificuldade em cobrir toda a extensão dos espaços insulares, como Açores e Cabo Verde, situação denunciada pelos bispos que procuravam visitar todo o território da sua diocese. Dizia Dom Frei Jorge de Santiago que o seu bispado de Angra era muito despedaçado, que é uma das causas de meus trabalhos serem muito grandes, dizia. Mas esta situação também seria comum no caso da Guiné, pelo desconhecimento que se tinha do sertão africano, a zona apenas penetrada pelos lançados. A 18 de maio de 1564, o corregedor de Cabo Verde respondeu a uma carta do cardeal onde se mandava prender certos cristãos novos, dizendo que era impossível cumprir esse pedido, pois esses viviam no sertão da Guiné, entre os pretos, e estariam protegidos pelo feitor que é tão judeu quanto eles. Por fim, a África Negra, como no Magreb, a indefinição das fronteiras terrestres levava a uma preocupação com a assistência religiosa que se confinasse mais às guarnições em si. A ausência de uma política de colonização efetiva levou igualmente que a composição social divergisse significativamente do modelo conhecido no reino. A comunidade cristã velha, geralmente detentora de cargos administrativos ou militares, exercidos de forma temporária, mas seria geralmente uma minoria quando comparado com os vários cristãos novos, mestiços e africanos. Contam-se ainda os judeus que transitavam entre praças muçulmanas e cristãs, muitos residentes em Fez. Nesta cidade, o rei Otácida oferecia refúgio aos judeus,
tendo funcionado em um importante centro cultural e religioso judaico, como atestam várias denúncias que foram chegando à mesa inquisitorial, ou mesmo o testemunho de Nicolau Clenard, que, em 1540, estaria a viver então na judiaria de Fez, descrevendo-a numa carta ao bispo de Cabo Verde. Dizia mesmo que os judeus estavam estupefactos com o facto de ainda existir cristãos naquela altura. Com o conhecimento desta realidade, Dom Henrique alertou os vigários dos lugares de África, em 1556, para a proximidade indesejável que os judeus e mouros tinham com cristãos novos e mouriscos, mas seria algo inevitável. Seria certamente contraproducente, num contexto de frágeis equilíbrios entre muçulmanos e cristãos, dispensar os serviços comerciais, diplomáticos e até de espionagem prestados pelos judeus junto dos muçulmanos. Mas estratégias régias para o norte de África seriam ainda, não raras vezes, frustradas face à atitude beligerante dos fidalgos no terreno, nomeadamente os capitães. Estes geralmente envolvidos em celeumas que animavam as relações entre oficiais régios, ricos mercadores e outras instituições locais. As denúncias que chegariam à Inquisição seriam assim uma forma de ostracização social e resolução de desavenças locais. Vejam-se as denúncias que o juiz dos Jorge de Azamor fez logo na mesa inquisitorial no início do ano de 1537, denunciando tanto o vigário como o capitão dessa vila. Em 1569, um beneficiado da igreja de Arguim administrava sozinho os negócios dessa igreja, pois, segundo este, os padres que haviam servido de vigário nela não queriam aceitar tal tarefa por medo do capitão. O dito beneficiado sofreria deste último abanos e punhadas nos peitos e barba, além da ameaça de que seria enforcado na meia e de lhe ser posto os pés pelos focinhos. Alguns capitães atuaram mesmo contra os interesses da própria Inquisição, favorecendo a fuga de mouros e cristãos novos para terras de infiéis. João Alves de Azevedo, capitão e governador em Tânger, foi acusado, a 9 de junho de 1556, de impedir que os mouros que vinham até Sintra se tornarem cristãos, ameaçando que os fazia cativos e que os lançava a ferros, vexando-os. Os moços mouros que o réu tinha em sua casa eram igualmente impedidos de serem batizados e de irem à missa, trabalhando nos dias de guarda. Em sua defesa, o réu alegou que, se eles fossem cristãos, não os podia cativar e que seriam apenas beneficiados. De igual forma, o já referido capitão de Arguim desincentivava os mouros a se converterem ao cristianismo. Mas escapava também ao controle régio por parte das ilhas do Atlântico Sul e da costa africana, resultado da alienação desse património para privados. Finalmente, a Igreja no espaço atlântico enfrentava os seus próprios desafios, padecendo, por exemplo, da falta de oficiais eclesiásticos e da fragilidade dos seus aljubes. Portanto, quando avançamos aqui para as formas de vigilância inquisitorial, temos a falta de um tribunal distrital nesse espaço e a Inquisição dependeu, como vimos, de uma estrutura eclesiástica e secular local bastante frágil e com dificuldades em alargar a sua influência sobre um vasto e muitas vezes disperso território. A colaboração das autoridades eclesiásticas foi, no entanto, bastante expressiva. A esmagadora maioria dos processos sobre os residentes nas regiões aqui tratadas tiveram origem na justiça eclesiástica. A entrada da Inquisição neste espaço dependeu, ou pelo menos decorreu essencialmente, da entrada dos prelados nas respectivas dioceses. Estes recrutados nas fileiras da Inquisição, ou apenas próximos do cardeal Dom Henrique. É o caso de Dom Frei Jorge de Santiago para Angra, a partir de 1555, Dom Frei Jorge de Lemos para o Funchal, a partir de 1560, Dom Frei Francisco da Cruz para Cabo Verde, a partir de 1559, embora tenha sido relevante o governo do seu antecessor, Dom Jean Pacqui, e Dom Frei Gaspar do Lucão para São Tomé e São Jorge da Mina, a partir de 1556, não obstante o contributo anterior de Dom João Batista, bispo de Útica, em 1545. No caso das praças portuguesas no norte de África, apenas com o bispo de Tânger e depois de Ceuta em 1570, Dom Frei Francisco Quaresma, parece haver uma colaboração mais sistemática da justiça eclesiástica, designadamente a partir de 1564. Integrando ainda esta dinâmica, veja-se ainda a nomeação de Dom João de Melo e Castro, inquisidor de Lisboa, para o Bispado do Algarve em 1549, região que serviria de trampolim para o norte da África e que acolhia alguns dos cristãos novos denunciados em 1537 por terem frequentado a sinagoga de Fez. A remissão de mouriscos e renegados por este prelado pelo Tribunal de Lisboa é particularmente evidente a partir de 1558.
Conclui-se daqui, além da evidente expressão faradesca deste episcopado, que a colaboração eclesiástica foi mais intensa a partir de 1555, coincidindo com o auge da atividade processual do Tribunal de Lisboa, que situava-se entre 1554 e 1564. Seriam prelados que traziam consigo programas de reforma para as dioceses, servindo as visitas pastorais como fonte primordial das denúncias remetidas ao Santo Ofício. Contudo, há que analisar os fundamentos usados pelos prelados para a remissão de denúncias, mesmo quando estas eram da competência exclusiva dos inquisidores, como se tratava dos casos de judaísmo. A fragilidade do aljube, como em Angra, a falta de oficiais eclesiásticos, a ocupação pastoral ou a incapacidade de se aplicar a tortura ou outro rigor processual seriam os argumentos geralmente utilizados. A 7 de maio de 1557, Jorge de Santiago escreve de Ponta Delgada às justiças eclesiásticas e seculares, dizendo que tinha visitado a ilha de São Miguel e que tinha prendido uns cristãos novos com culpas contra a Santa Fé, mas que por estar ocupado com o ofício pastoral não podia dar o devido livramento, pelo que teve de remeter os presos para o cardeal Dom Henrique para que os seus casos fossem despachados pelos inquisidores de Lisboa. A 9 de agosto de 1561, o bispo do Funchal, Dom Frei Jorge de Lemos, escreveu aos inquisidores dizendo que encontrara 3 homens com culpas muito graves e que, como não podia proceder contra eles, pelo pouco aparelho que há naquela terra, remeteu-os à Inquisição. Teriam estes prelados julgado casos de heresia nos seus auditórios? Alguns processos aí principiados confirmam tal asserção, mas como José Pedro Paiva referiu, tal situação não seria assim tão invulgar até à década de 60. Se por um lado a heresia nunca foi subtraída ao foro eclesiástico, também este tipo de atuação por alguns bispos em zonas periféricas ao Tribunal Inquisitorial, como o caso de Miranda, seria uma forma de colmatar ainda a deficiente cobertura inquisitorial. Ao referido prelado funchalense, também foi confiado, por alvará régio de 9 de outubro de 1564, o conhecimento de causas cíveis e crimes dos freios da Ordem de Cristo residentes no Bispado, demonstrando o crédito que o Antístite teria junto do regente e também inquisidor-geral, o cardeal Dom Henrique. Repare-se ainda que a remissão de processos deste prelado declina assim que as obras do aljube encontram-se concluídas. Todavia, nem sempre a justiça eclesiástica reunia as condições necessárias para executar as diligências inquisitoriais. No caso do Funchal, a saída do bispo Dom Martinho de Portugal, em 1547, mantendo-se talvez um clero afeto ao defunto prelado, poderá ter justificado que em 1550 Dom Henrique e o núncio papal tenham encarregue de Fernão Cardoso, ouvidor da capitania do Funchal, de tomar conhecimento de vários delitos como feitiçarias, blasfémias, sortilégios e outras pertencentes à jurisdição eclesiástica ordinária. No mesmo sentido, em 1551, antes da chegada do prelado à Diocese de Cabo Verde, Dom Henrique admoestou e aplicou uma pena pecuniária ao provisor e vigário-geral em Cabo Verde por este se intrometer nos negócios de Inquisição, sem que houvesse memória de se ter passado uma provisão para o devido efeito. Por sua vez, a vigilância inquisitorial do Norte da África e os resultados expressivos desta são sinais de que estamos perante um contexto particular, há das realidades insulares e da África Negra. Os processos daí decorrentes não resultaram apenas da colaboração das autoridades locais, mas partiam muitas vezes das denúncias apresentadas em Lisboa. Daí resulta um conhecimento sistemático e até gradual de delitos cometidos por habitantes do Norte da África. Dos cerca de 100 processos conhecidos para o espaço aqui em estudo, 55 incidem sobre esta região em particular. 15 destes concentram-se em 1565 e 68, onde se destaca a colaboração do bispo Dom Francisco Quaresma. Concentram-se ainda o pico mais relevante entre 1576 e 79, com 22 processos, revelando a recuperação do controle régio na região, depois que em 1574 se acirram os conflitos políticos entre diferentes fações muçulmanas. Antes da chegada do referido prelado, o principal apoio da Inquisição, sobretudo a partir de 1542, foram os capitães e ouvidores das praças, mas nem sempre estes reportavam diretamente ao tribunal. O processo de Baltasar Velho, frade franciscano que levava cativos de Espanha e das praças cristãs para terras de Moro, é ilustrativo dessa situação. O governador Dom João de Menezes comunicou ao corregedor da corte, em abril de 1543, que deteve o dito frade porque o juiz eclesiástico o recusara a fazê-lo por ser ele da Ordem de São Francisco e por ele querer ser antes julgado pelo prelado da sua ordem, embora não houvesse um guardião da ordem nessa cidade africana.
O processo permanece no Tribunal Régio até janeiro de 1544. Apesar de o réu ter apelado aos inquisidores para conhecerem o seu caso, o inquisidor João de Melo considerou que nada se deveria fazer enquanto não se recebesse a carta de remissão da relação. A transferência ocorre apenas 2 meses depois. Posteriormente, o réu terá fugido do convento em Sevilha, onde cumpria a pena, levando consigo Luís Cales, um condenado por judaísmo. De Tavira, estes alcançaram Mazagão, mas foram surpreendidos pelo capitão dessa praça quando tentavam trepar o muro desta, tendo apenas o frade conseguido escapar, mais uma vez. Luís Cales foi remetido à Inquisição de Lisboa, a conselho do vigário local. Por acaso conhece a mulher dele no Conselho Geral no Colégio da Doutrina da Fé e acaba por se casar com ela, portanto tem um final mais ou menos. Por volta da mesma altura começava-se a afirmar as estruturas eclesiásticas na vigilância da fé. Surge num dos processos a referência a uma carta de um vigário de Ceuta, de 27 de novembro de 1549, que testemunha que em África havia uma bula papal que permitia aos curas e vigários reconciliarem os cristãos que tinham arrenegado da fé. Esta bula seria desconhecida do promotor fiscal do Santo Ofício. Porém, no ano seguinte, Dom Henrique dava exatamente esses poderes às justiças eclesiásticas de África, acrescentando que, quando existissem dúvidas na conversão, fossem remetidos para os inquisidores de Lisboa. Depois de os absolver, deveriam ser enviados aos inquisidores em Lisboa, para deles receberem bons conselhos e ensinos e a mais penitência que parecesse saudável para as suas almas. Imbuído do mesmo espírito, o cardeal dirige-se às igrejas em África em 1550 e 1579, exortando estas a tratarem com benignidade e misericórdia estes cristãos que muitas vezes teriam renegado da sua fé por viverem cativos entre muçulmanos. Com a mesma missão, partiam para a África 2 padres jesuítas em 1550, encarregues pelo mesmo cardeal de absolverem os renegados. Por outro lado, decorre uma preocupação com os contatos entre as sociedades cristãs das praças e os mouros e os judeus que aí afluíam. A 21 de maio de 1556, o cardeal escreve ao provisor e vigário-geral de Tânger, que diz que é informado que muitos judeus e mouros que circulavam por Fez e outras partes de África, por ocasião de tratos, mercadorias e outros negócios, comunicava com os cristãos novos e mouriscos daquela cidade portuguesa. O cardeal, além de exortar o vigário a não consentir essa comunicação, pede que este diga ao capitão para expulsar estes judeus e mouros de volta para as suas terras e que essa diligência fosse publicada na sede dessa cidade na missa do dia seguinte. Procurava-se assim um maior controle social sobre as praças portuguesas. Curiosamente, segue-se um vazio na atividade repressiva no norte de África, que contrasta com o pico registado no Reino e nos arquipélagos atlânticos, denunciando provavelmente a hostilidade que se fazia sentir dos xerifes na região. Depois da vitória do cerco de Mazagão e sobretudo com a chegada do prelado Dom Francisco Quaresma, retomar-se a vigilância inquisitorial. E apesar de muitas culpas continuarem a ser conhecidas pelos capitães, coube sempre ao prelado remetê-las à Inquisição. Em todos os casos, a presença da Inquisição no espaço em estudo confundia-se com a Igreja, talvez como forma de afirmação do poder inquisitorial, que a partir de 1575 foram sendo realizadas visitas distritais aos espaços do Atlântico, estas claramente pouco produtivas quando considerados os trabalhos envolvidos com a sua preparação. A visita de Marcos Teixeira aos Açores em 1575 durou 1 ano e apenas resultou em 2 processos. A visita que posteriormente foi organizada para a Madeira em 1591, caso estudado pela doutora Fernanda Olival, revela como estas visitas se mostraram pouco atrativas para os visitadores, nomeadamente pelos riscos e transtornos que estas implicavam. Na tentativa de afastar os prelados dos negócios inquisitoriais, também se foi optando pelo recurso a missionários, sobretudo jesuítas, estes já integrados na estratégia do cardeal Dom Henrique para a arquidiocese eburense, como demonstrou Frederico Palomo. Coube a um jesuíta, por exemplo, o inquérito sobre Angola e Congo em 1596 e 98. Mas desde a década de 50 que, do Algarve a Mazagão, alguns jesuítas tomavam presença nas audiências presididas pelos vigários. De resto, a presença da Inquisição também se fazia sentir pela publicação de éditos e sentenças, pela circulação tanto de degradados como de foragidos da Inquisição ou, simplesmente, pela mera circulação de notícias sobre o reino. Estranho, no entanto, a ausência de alguma articulação com as autoridades dos arquipélagos das Canárias, conto pelo menos 3 casos de suspeitos que tinham fugido desse arquipélago em direção à Madeira, todos dos inícios da década de 60. Portanto, a vigilância inquisitorial foi, sobre este espaço e tempo
foi sempre exercida de forma indireta. Mesmo assim, daqui resultaram quase uma centena de processos, sendo que mais de metade destes se reportaram ao norte da África. Estes últimos recaídos principalmente sobre cristãos velhos acusados de islamismo, seguindo-se os cristãos novos por culpas de judaizar. São Tomé e Madeira predominam igualmente os cristãos velhos, enquanto Cabo Verde e Açores privilegiou-se a repressão da comunidade conversa. Porém, Filipe Silva, na sua tese sobre a atuação inquisitorial nos territórios de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné, demonstrou como cerca de meio milhar de denúncias enviadas neste tempo, no curso de 500, para o Tribunal de Lisboa, resultou num insignificante número de processos. Alegava-se, da parte da Inquisição, não haver culpas suficientes ao não pertencerem ao foro inquisitorial, ou, simplesmente, suspendia-se as determinações sobre esses casos. O problema parece-me, no entanto, ser conjuntural. Se numa primeira fase o Tribunal de Lisboa debateu-se com uma sobrecarga de trabalhos com o pico de 1554-64, chegando a haver 230 processos abertos num só ano, de seguida debateu-se com falta de inquisidores e deputados que pudessem dar despacho a mais solicitações. No fundo, ainda se julgava no reino as formas de implantação do Santo Ofício, assim como a sua mera subsistência, em prejuízo de uma vigilância inquisitorial mais sistemática nos espaços do Atlântico. É tudo. Muito obrigado.